Estou te ouvindo agora? Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Olá, nós estamos na
Perguntas fraternas, novamente, com esse dia abençoado por Deus. E nós vamos começar aqui os nossos encontros, nosso encontro, com muito ânimo, muita vontade. Eu e aqui a Priscila, né, Priscila? Isso, boa noite. Obrigada a todos que estejam conosco, né, acompanhando. Todas as quartas-feiras, 20 horas, perguntas fraternas com a professora Tereza Faria Lima. Gratidão imensa. É isso, nós vamos começar com as perguntas, né? Aguardando as perguntas aí de quem estiver assistindo. E sempre que você tiver alguma dúvida ou alguma pergunta relacionada à espiritualidade, pode mandar para a gente também pelo e-mail, não é isso, Priscila? Isso, tem o e-mail da Web Rádio que o Luiz Fernando vai colocar nos comentários. Algumas pessoas estão mandando no seu privado no WhatsApp, mas pode mandar no e-mail. A princípio é para mandar no nosso e-mail da Web Rádio Namastê. Exatamente. Professora, vamos começar fazendo uma prece para iniciar, né? Vamos começar a fazer uma prece, né? Porque é sempre importante a gente se ligar com a espiritualidade superior, ela que nos ampara, ela que nos dá sustentação. Então, vamos fazer uma prece inicial, um Pai Nosso, todo mundo sabe acompanhar. Vamos nos ligando assim, então, aos mentores do nosso trabalho aqui, de perguntas fraternas. Nós temos um mentor, aos mentores, a Jesus, nosso mestre amado, e a Deus, nosso Pai, para nos dar sustentação, e vamos fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então ao nosso trabalho espiritual, não é, Priscila? Vamos lá. Isso. Temos já perguntas. Vamos lá, primeira. Quando minha mãe faleceu em 2009, ela estava doente e eu sofri muito. Só vinha na minha mente durante o tempo que ficou no hospital. Uma amiga minha espírita conversou muito comigo e me explicou algumas coisas, e depois disso tive um sonho. Daí não mais veio aquelas imagens que me deixavam sofrendo. Em 2010, perdi meu pai e também já tive um sonho me mostrando uma outra situação. Ele estava num lugar escuro e isolado. Pedi a Deus por ele e, passado um tempo, mais uma vez tive resposta. Me mostrou ele numa cama de hospital sendo tratado. Depois disso, nada mais. Mas rezei por ele. Será que esses sonhos foram uma maneira de acalmar meu coração? Às vezes penso em ir em casas de oração, onde fazem psicografia para receber mensagens deles. É claro que sim, né? Esses sonhos vieram realmente para acalmar o seu coração e te levaram ao encontro dele. Saiba que toda noite, nosso espírito, ele sai do nosso corpo e ele vai ao encontro tanto de encarnados quanto de desencarnados. E a gente tem essa possibilidade de revê-los, né? Essas pessoas, esses nossos amigos, familiares, que já foram lá para o plano espiritual. Então, a gente tem condição de revê-los. Veja que interessante, você se encontrou lá com a sua mãe, se encontrou com o seu pai, e percebeu sozinha, olha que interessante, você percebeu sozinha que ele precisava de oração, sua mãe precisava de oração. E ali, quando você ora para o seu pai, que ele estava num lugar escuro, um lugar não muito bom, provavelmente lá no plano espiritual, você faz a oração, intervém por ele, né, pede a Deus ajuda, e ele sai. Ele é tirado e levado para, provavelmente, um hospital espiritual para ser tratado. Veja que bacana. Como a gente tendo sonho, a gente tem esses encontros, a gente pode intervir, fazer orações, Isso. pode abraçar os entes queridos também, é muito legal. Abraçar os entes queridos é um encontro. E eu vou dizer uma coisa para você: toda noite a gente tem esses encontros, é que alguns sonhos a gente não lembra, devido ao nosso cérebro, que retém muitas dessas lembranças espirituais. Então, se foi permitido para você lembrar esse encontro, sim, foi para acalmar o seu coração.
E se você sentir vontade, né, a gente tem que sentir vontade, achar que é necessário, porque a gente acha que precisa de uma psicografia. Mas veja, você teve muito mais do que uma psicografia, né? Esse encontro foi muito maior do que uma psicografia, né? Encontro aí pessoal com seu pai, né? Espiritual. Você pode pedir novamente que você tenha sonhos com ele nas suas orações, tanto com ele como com a sua mãe. E se você sentir essa vontade, essa necessidade, né, de uma psicografia, por que não ir num centro espírita para que faça a psicografia, né, os centros espíritas que têm a psicografia, e pedir uma mensagem do seu pai, se for permitido, é claro, pelo mundo espiritual, né, pelos mentores, vai vir essa mensagem sim, tá? Eu acho muito interessante. Alguma coisa para comentar, Priscila? Só a tua sabedoria em perceber que o sonho, no fundo, foi até melhor que uma psicografia. Porque quando eu estava lendo a mensagem, eu falei, gente, ela teve a resposta da mãe dela, ela viu o pai dela, né, no plano espiritual, no escuro, e ela orou por ele, e em seguida viu ele sendo tratado, né, hospitalizado nos hospitais espirituais, então ela teve muito mais do que uma psicografia, né, a Muito mais que psicografia... uma psicografia, né? Um sonho, às vezes, é muito mais que uma psicografia. É um encontro, né? Com os nossos entes queridos que já partiram. É muito bacana. E a gente pode pedir, a pessoa fala, mas se a gente não encontra, a gente encontra sim. É pedir nas orações para a gente encontrar com eles e lembrar, né? Encontrar, a gente encontra. Vou dizer para você, toda noite a gente encontra, mas lembrar desse encontro, e seja permitido a gente lembrar desse encontro, né? Isso que a gente deve pedir nas nossas orações, tá? Isso Gratidão. é mais do que uma psicografia. Eu achei maravilhoso esses Oh, sonhos dela, né? que bênção, agradeça muito e espero que tenha outros sonhos e mais felizes, né? Que eles estejam no Com plano certeza, espiritual, melhores ainda, né? Que tenham encontros mais bonitos do que esses. com certeza. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Vamos continuar, né? Porque temos só um momento. Ó, meu pai faleceu em 2003. Sinto muito forte a presença dele. Às vezes, mas sinto muita necessidade de receber uma mensagem dele. Ó, as questões hoje estão mais parecidas, né? São Tenho muito questões, parecidos, né? tenho questões em que fico pedindo uma luz vinda dele para me esclarecer e acalmar meu coração. É uma angústia muito grande. Será que podemos ter esse tipo de ajuda realmente para entendermos um pouquinho do que acontece na vida familiar dos que ficaram? Bom, vamos ver se eu entendi a questão. É. Quando alguém da nossa família, vou explicar assim, depois se você entendeu de outra forma, Priscila, você complementa, tá bom? Uhum, tá. Quando as pessoas da nossa família, elas desencarnam, a primeira coisa que nós devemos fazer é fazer oração para elas. Sempre. Aliás, sempre fazer oração para aquelas pessoas que desencarnaram, que a gente conheceu, nossos pais, irmãos, pessoas que nós amávamos aqui e amamos, né? Vamos dizer assim. Sempre fazer oração. Agora, não é muito legal a gente ficar chamando essas pessoas para resolverem os nossos problemas pessoais, tá? Por quê? Porque muitas vezes esses espíritos podem não ter condições espirituais de vir nos ajudar ainda. Então, a gente, às vezes, bloqueia, prejudica. É a mesma coisa, se ponha no lugar do espírito. Você desencarnou, ainda não está com condições espirituais, e aí as pessoas daqui ficam te chamando para ajudar. Você até gostaria, você vai ficar angustiado, vai ficar com, como é que eu posso dizer assim, vai ficar apreensivo, não vai conseguir fazer. Então, sempre orar para as pessoas elas continuarem a sua caminhada. E quando essas pessoas tiverem condições espirituais, caso do seu pai, por exemplo, quando ele tiver condições espirituais, ele vai vir. Ele vai vir conversar com você através de sonhos, através de psicografia, se você for buscar esse recurso, né? Através de intuições, de inspirações, né? Melhor inspirações. Inspiração é quando o espírito nos dá aquela dica, né? Então, através de inspirações. Então, você vai ter ajuda, sim, do seu pai. E até explicações de onde ele está.
né? A gente tem sonhos aí com os espíritos lá nos mostrando, acabamos de falar isso aqui nessa pergunta anterior, que foi mostrado o pai num lugar não muito bom, depois ele foi no hospital, mostrando onde ele está se locomovendo lá no mundo espiritual, sendo ajudado, sendo recolhido. E quando esse pai, por exemplo, dessa nossa questão anterior, tiver condições espirituais, é claro que eles vão vir, porque nós somos ajudados aqui, tanto pelos nossos mentores, cada um tem o seu, nosso mentor individual, como os espíritos familiares e nossos amigos também, amigos espirituais. Então, os espíritos familiares, eles nos ajudam nas coisas, às vezes, do nosso dia a dia, mas somente quando eles tiverem condição espiritual para isso. Senão, nós estaremos prejudicando a eles e eles também nos prejudicando, sem saber, né? Às vezes acaba a energia dele, não está muito legal, nos prejudica aqui. Eu não sei se foi isso que ela quis saber, Priscila, se você quiser complementar, por favor, tá bom? Não, é bem isso mesmo. Deu para perceber que ela ainda está muito angustiada, né, com essa perda do pai, mesmo que tenha tido muitos anos, a angústia de ter notícias, né? Só que a gente tem que lembrar muito bem, até como colocou já, a gente tem que lembrar que essa angústia, dependendo da energia que a gente emprega, mesmo sem querer, de forma inconsciente, a gente prejudica, né, nossos entes queridos que já estão na pátria espiritual, né? Muitas vezes eles ainda estão apegados a nós com esse apego a eles, e a gente tem que compreender, né, que depois que eles passam, né, para a pátria espiritual, é uma nova fase, né, a vida continua. Por isso que é importante, né, a gente estar sempre estudando, exercendo essa fé raciocinada, compreendendo da importância de estarmos estudando, compreendendo que a vida espiritual, que a morte física não cessa a vida, que a nossa verdadeira vida continua na pátria espiritual, né? Então, claro, se ela puder buscar essas respostas, se ela tiver, maravilhoso, mas sempre orando, pedindo para que essa angústia saia do coração, compreendendo que o pai dela está vivendo outro ciclo, que tão logo eles vão se reencontrar, porque a gente se reencontra, né, professora, como colocou, a gente se reencontra na pátria espiritual, né? A nossa família espiritual é muito maior do que a família que nós temos aqui. Aqui a gente está com uma pequena porcentagem, né? Na pátria espiritual a gente tem muitos amigos, muitos familiares, muitas pessoas queridas que agora, com o véu do esquecimento, a gente não lembra, mas a gente retornando, nós vamos nos reencontrar, né? E o amor sempre vencendo e estreitando esses laços que a morte física não termina. Exatamente. A gente sente muito quando uma pessoa desencarna, claro, a gente sente, a gente é humano aqui, a gente está nesse mundo, a gente tem muita saudade. Uma coisa que tem muito dentro da gente é a saudade, né? A gente tem saudade daquele contato daquela pessoa, da presença da pessoa, mas veja, eles continuam a vida espiritual, eles continuam vivos lá. E muitas vezes é engraçado, a gente sente a presença deles, ela mesma relata na sua pergunta que ela sente a presença dele ali, do lado, né? Então, é sempre importante a gente fazer oração para os nossos que foram. Eu vou deixar muito claro para vocês, façam oração para esses espíritos que partiram para o plano espiritual. Muita luz para eles, da caminhada, né? Às vezes precisa de ajuda espiritual. Então, ela sente a presença, a gente sente a presença, sim. Às vezes, quem tem um pouquinho dessa sensibilidade, esses espíritos à nossa volta, né? Pai, mãe, irmãos que já se foram, a gente tem essa sensação. É engraçado que tem algumas pessoas que até sentem o perfume da pessoa, né? Tem uma mediunidade, você sente até o perfume da pessoa aí do lado de você. Então, eles estão sim, os espíritos estão à nossa volta, mas sempre não pedir, né? Que ele venha, por exemplo, para te ajudar num determinado problema, porque ele pode não ter condição espiritual disso. Sempre pedir para que ele evolua, que ele tenha conhecimento, que assim que ele conseguir isso, ele vem te ajudar sem você pedir, lá do teu lado, sem você pedir ajuda, né? É isso. Então, vamos lá, tem comentários da Carla Augusta, depois eu vou ler, mas vamos continuar com as perguntas, o pessoal está interagindo bastante, professora.
Deixa eu ler a Tá terceira mesmo, é? pergunta. O pessoal está Tá. acordado hoje? É verdade, Priscila? Estão acordados? E é bom a gente lembrar que essa semana é uma semana importante. Ontem eu tive uma palestra rápida que eu vi de Jesus, né? A gente tem que lembrar muito de Jesus, mas tentar lembrar essa semana não como aquela imagem triste da crucificação, da sua morte. Pelo contrário, lembrar da sua ressurreição, que essa é a verdadeira mensagem, né? Que a gente sempre pode se reconstruir, sempre pode renascer, sempre pode se reinventar, e a nossa transformação moral. Acho que essa era uma das maiores mensagens, né, que a Páscoa tem, a Sexta-feira Santa tem para nós, né? Quer que eu A falar alguma coisa? mensagem de Jesus é o reino do céu, gente. É essa felicidade que a gente vai conseguir, e na ressurreição dele mostra o quê? Que a vida ela continua. Jesus vem mostrar isso para nós claramente. A vida, ela continua. Então não temos nada a temer. É uma coisa bastante interessante. Não temos nada a temer, porque a vida ela continua. Agora, sempre mantendo a nossa consciência tranquila, na prática do bem, não temos nada a temer. Jesus nos mostra isso na ressurreição. Essa semana, claro, é importantíssima, né? A gente lembra de Jesus. Aliás, é para lembrar todo dia, né? Não é só na semana, não. É todo dia a gente está se esforçando para seguir os passos de Jesus na nossa reforma interior, a gente cultivando as virtudes, nos transformando internamente. Então, nós temos que colocar Jesus como nosso modelo. O que é um modelo? Alguém sabe o que é um modelo? Modelo é quando você, lá no dentista, por exemplo, você vai tirar um modelo do dente. Vai sair igualzinho, né? Praticamente igualzinho o que é o dente. Não vai ser o dente, mas vai estar ali muito próximo. Então, Jesus, nós temos que pensar assim: um dia vamos chegar a ser como Jesus. É isso que a gente tem que almejar. Né? Os seus ensinamentos, o que ele passa para nós, gente, é lindíssimo. Né? Eu chamo vocês ao estudo dos ensinamentos de Jesus. Não quer fazer, olha, não quer ler toda a Bíblia, não quer estudar, né? Leia o Sermão do Monte, Mateus 5, 6, 7. Ali, e leia o Evangelho segundo o Espiritismo, uma leitura maravilhosa, porque fala sobre o Sermão do Monte, Sermão da Montanha, né? Que é fantástico. Isso aí, Jesus nos deixou essa mensagem maravilhosa do reino dos céus, nos deixou essa mensagem maravilhosa da imortalidade da alma. Olha que bacana. Então, nós temos muito que reverenciar Jesus, entender Jesus e compreender, né? E pediram para a gente falar sobre a Semana Santa, né? Sobre essa visão. Que bom que nós já até já respondemos essa pergunta, né? Tem uma outra pergunta, tá, professora? E é realmente também de uma pessoa que perdeu alguém, né? Querendo, acho que esse Tá consolo. engraçado hoje, né? Só isso, né? Hoje tá assim, né? Hoje tá com perdas. Então, ó, vamos só Então, como dizer é que. uma coisa: nós não perdemos ninguém. A gente usa esse termo perdemos, mas nós não perdemos ninguém, não. Eles continuam conosco, né? Continua junto de nós. É isso. Isso, exatamente. Tenho sonhado frequentemente com a minha esposa, mas ela nunca se comunica comigo. Está sempre me evitando, apesar de termos vivido um grande amor sem qualquer tipo de conflito no nosso relacionamento de casados. Ontem fez 9 meses que ela partiu. Pergunta: será que em algum momento eu vou ter sonhos agradáveis com minha esposa? Por que ela está sempre me evitando? Agora eu fiquei em dúvida se é uma pessoa, se a esposa dele desencarnou ou não. Desencarnou, sim. Desencarnou? Tá. É Desencarnou. que E o que ela acontece às vezes, né? Com certeza ele vai ter sonhos, sim, agradáveis com a esposa dele mais para frente. É que aquilo que eu estou dizendo para você, assim como nós temos saudade deles, imagina você ter um encontro com aquela pessoa que desencarnou há pouco tempo, você encontrando, vai mexer com você, não vai mexer com você, vai mexer, abalar você, pode até te desequilibrar, você ficar emocionado. A mesma coisa com os espíritos lá. Eles podem estar ali passando, mas esse encontro mais chegado talvez mexa com esse espírito
mais do que a gente imagina, e desequilíbrio. Então, por isso que às vezes a gente sonha, isso é normal, a gente acaba sonhando assim. O espírito, como se ele, às vezes eu tenho sonho assim, o espírito está entrando no elevador, aí quando você vai chegar, não é mais aquele espírito que tinha desencarnado. Ele vai mostrar que ele está vivo lá no mundo espiritual, isso é interessante, mas ele ainda não tem condições espirituais desse encontro, né? Esse encontro aí para você, esse encontro mais íntimo, vamos dizer assim. Então, ele ainda não tem essa condição. Por isso que acontece isso. Tá? Essa é a minha visão a respeito do que aconteceu com ele. Quando ela tiver condições espirituais, equilíbrio maior, ela vai vir. Ela vai vir e vai se comunicar aí, vai ter sonhos agradáveis. Aquele livro lá do André Luiz, O Nosso Lar, eu não sei se vocês leram, André Luiz, ele vai lá para o plano espiritual. E aí ele vem fazer uma visita. Vocês lembram disso? Que ele veio fazer uma visita. Não sei se vocês acompanham esse livro. Esse livro é maravilhoso. Quem não leu, leia. Quem não viu o filme, assista, né? Ele vai lá no projeto. Quando ele volta para a casa dele, ele vê que a mulher já tinha casado. Já tinha passado alguns anos, a mulher foi fazer a sua vida novamente. Mas aquilo mexeu tanto com ele, tanto que ele não estava preparado para aquilo, que ele foi dar uma voltinha lá no umbral. Lembra disso, Priscila? Porque ele não estava ainda preparado. Então, às vezes, o espírito não está preparado para esses encontros. Eu estou falando desse caso específico, às vezes, o caso de muito amor, né? De você. Imagine você ver uma pessoa, um espírito que você amou demais, pertinho de você, talvez isso abale você, fique com aquilo, aquela emoção. E o espírito também seja a mesma coisa. Lembre que o espírito somos nós lá no mundo espiritual, gente. O que é o espírito? Somos nós, lá no mundo espiritual. Então não muda muito as coisas, não. Ninguém muda de repente, não tem salto quântico na evolução. É tudo muito lento, gradual, com muito trabalho, e não é assim. Então a gente vai sentir emoções. Tá? Não sei se você quer complementar, Priscila. Quando eu estava lendo a pergunta, me veio muito forte isso, quando ele assim, ela não se comunica comigo. Ela partiu 9 meses. É muito recente ainda para haver uma comunicação. Então, tenta, dentro da medida do possível, acalmar esse coração. Claro que a gente fica aflito. Para nós que estamos aqui, o nosso tempo é diferente do tempo do plano espiritual, né? A gente também tem que compreender isso, né? É relativo o nosso tempo com o tempo no mundo espiritual. Então, a gente precisa compreender que ela precisa de um tempo ainda, né? Não é simples, né? A gente ainda desencarna, temos as nossas perturbações, tem todas as variantes, né? Que ela possa ter passado, a gente espera que não, que tenha sido tudo bem, mas mesmo assim, não é de uma hora para outra que ela já vai se comunicar. Então, a minha mensagem, quando eu estava lendo, me veio muito no coração dizer assim, que ela não está evitando. Tão logo ela vai poder dar ela vai poder dar a comunicação, ela vai poder deixar alguma mensagem, então não fique com esse coração aflito. É que a gente tem que entender que existe um tempo para isso, e a hora certa vai chegar. Deus sabe de todas as coisas, né? É essa dificuldade que a gente está tendo, né? Inclusive com a pandemia, eu me vejo muitas vezes aflita, ansiosa, de saber quando que vai terminar, como é que a gente vai voltar à vida, e realmente a gente tem que confiar no tempo de Deus. A gente sabe que tem um tempo para todas as coisas, né? Eu sei que a gente às vezes quer as coisas no nosso tempo, mas no tempo de Deus é diferente, e o tempo de Deus é melhor, né? Deus não se atrasa, Deus capricha. Então, provavelmente ela não deu nenhuma comunicação, não é porque ela não está, porque ela está ignorando, de maneira alguma. Vocês tiveram um casamento, tiveram uma história, como relatou aqui, muito saudável. Então, guarde o tempo dela, ela está se recuperando, tem um tempo certo, até para você estar preparado, né? E aí, na hora certa, vocês vão ter essa comunicação, vocês vão se reencontrar. Então, ter essa confiança, essa certeza que sim, na hora certa. Exatamente. E nesses tempos, a recomendação é a gente passar com resignação,
né? Nesses tempos que nós estamos passando, Exatamente. né? Que você citou aí, esses tempos, é resignado. Quando vem qualquer tipo de dificuldade, problemas, desafios, sei lá como a gente queira dar o nome, nós temos que passar resignados. E para isso, nós precisamos compreender, né? Compreender o que está acontecendo, abrir o nosso entendimento, compreender, ter entendimento, e saber aí, como a Priscila disse, Deus é que está tomando conta de tudo. Ué, mas esse mundo está uma bagunça, Tereza, tá uma realmente está. Mas está tudo certo, gente. Olha que interessante. Está uma bagunça isso aí, está tudo fora, e está mesmo, está tudo fora. Eu tenho essa impressão, já falei isso aqui para vocês, está tudo fora, valores fora, está tudo uma confusão aí. Mas está tudo certo, porque quem toma conta de tudo é Deus, né? E a gente tem que passar resignados pelas nossas dificuldades. É isso, Priscila. Uma pergunta bem interessante. Os anjos da guarda existem? Existem sim. Olha, existem sim. E eles são determinados, assim, vamos dizer assim, para cuidar de cada um de nós. Cada um de nós tem um anjo da guarda, que a gente chama de guia espiritual, mentor, guia espiritual, tem vários nomes que pode se dar. A gente fala anjo da guarda, a denominação católica que chama de anjo da guarda, né? Mas para maior entendimento é o anjo da guarda. Todos nós temos um anjo da guarda. Seria impraticável nós estarmos num mundo como esse, gente, de provas e expiações que é o nosso, sem a ajuda de espíritos mais evoluídos. A gente não conseguiria, seria um caos aqui, pior do que vocês estão achando aí que está em volta, seria pior ainda. Então, nós temos um que acompanha a gente do nascimento até o momento dos nossos desencarnes. Às vezes, gente, acompanha de outras encarnações. Ele está nos acompanhando, às vezes, de várias encarnações. E vai continuar nos acompanhando em outras encarnações que a gente tiver. Esse anjo da guarda, ele é determinado, porque ele gosta da gente, ele escolhe como missão, isso aí é uma missão dele. Mas não significa que ele fica grudado em você o dia inteiro, né? A gente tem essa impressão. Mas os católicos acham que ele está nas nossas costas, indo para todo quanto é lugar que a gente vai. Não funciona assim. Ele está ligado a nós através do nosso pensamento. Então, ele acompanha os nossos passos e está conosco. Em momentos cruciais da nossa vida, em momentos assim difíceis, ele está junto de nós, né? E nós precisamos chamar por ele através das nossas orações. Então, ao invés de você chamar o seu familiar, que você não sabe se ele está bom ou se ele está mal, ligue-se ao seu anjo da guarda, ao seu mentor, peça ajuda a ele. Eu brinco até que a gente pode até dar um nome para ele. Ah, eu não sei o nome do meu anjo da guarda. A gente pode dar um nome para ele, dá um nome para ele. Pensa agora assim num nome, pensa agora num nome que venha na sua cabeça de primeira hora e dê esse nome para ele. Um nome, né? Pode ser homem, pode ser mulher, a gente não sabe, né? Aqui o espírito não tem sexo, a gente sabe disso, mas a gente pode dar o nome que a gente quiser, para ficar mais íntimo, né? E o anjo da guarda está junto nos momentos. A gente, às vezes, a gente não percebe, mas nós somos tirados de situações que a gente nem imagina, né? Às vezes fala assim para você, eu vou dar um exemplo, não vai por essa rua. Aí você muda o caminho. Você muda o caminho. Quem deu essa instrução espiritual, inspiração? Foi o seu anjo da guarda. E se você tivesse seguido aquele caminho, talvez viesse uma coisa ruim para você. Por exemplo, um assalto, uma batida do carro. E você foi tirado. Então, muitas vezes, nós somos tirados de situações, a gente nem imagina, né? Pelos nossos mentores espirituais. Eles nos tiram. Ué, e aquilo que acontece com a gente? É porque tem que acontecer, nós temos que passar por as coisas, né? A gente tem que passar por determinadas provas, expiações, mas eles estão junto conosco. Ele olha para a gente como se fosse um pai, né? Um pai que quer o bem dos seus filhos, desses anjos da guarda. Ele sabe, às vezes as pessoas têm o anjo da guarda, todo mundo tem anjo da guarda, todo, até a pessoa que está no mal tem anjo da guarda, tem.
Os anjos da guarda dessas pessoas que estão no mal, eles olham para a pessoa e sabem que um dia ela vai se voltar para o bem. Olha que interessante. Eles se afastam, né? Quando vocês pegam um caminho que não é muito legal, eles se afastam um pouco de você. Está sempre olhando, mas se afastam de você, né? Porque você usa o seu livre-arbítrio para tomar caminhos não muito agradáveis. Mas os anjos da guarda estão junto com a gente. Ligue-se ao seu anjo da guarda. Trate como um grande amigo, porque ele é um grande amigo e é um espírito numa categoria superior à sua. Ele é um espírito bom, que está junto de você, tá? Tenha certeza disso. Tem os anjos da guarda, sim. Poderia contar uma história pessoal minha, mas eu não vou contar aqui, né? Mas meu anjo da guarda, em particular, já me tirou de várias situações, várias situações bem difíceis, gente, e ele estava presente, né? Mas eu vi na situação, tá? Ele está junto com a gente, sim. Tá bom, Priscila? Quer complementar? Não, contar isso não. Foi bem explicado, né? Nosso mentor espiritual, anjo da guarda, como a gente achar melhor, né? Só compreender Guia espiritual, mentor, né? Como a gente quiser chamar, né? Tem que chamar pelo nome. Arranja um nome para ele, dá um nome, né? É isso. Exato. Deixa eu ver aqui. Tem muitas perguntas, muita interação. Tomara que a gente consiga responder tudo hoje. Cadê? Ah, não. Se a gente não responder hoje, Priscila, a gente responde na semana que vem, né? Sim, a gente anota tudo. Olá, gostaria de saber o que há no mundo espiritual entre eu e minha irmã, pois desde pequena não convivemos bem. Nunca tivemos uma relação. Hoje tenho 40 anos, ela tem 35. Não temos afinidades e somos muito diferentes. Minha mãe também facilita essa distância com mentiras e defendendo sempre ela. Não sei o que há, mas deve ser de outra vida, de outra encarnação. Deve ser espiritual. O que há, o que fazer? Muito obrigada e gratidão. Então, veja bem, quando a gente faz uma reflexão sobre uma situação, a gente tem que ver se não é dessa encarnação, né? Se as coisas não têm relação com essa encarnação. Às vezes tem relação com essa encarnação. Se não tem, depois de você muito refletir, pensar, tal, não tem. Então, vem de outras encarnações, sim. Então, nós não estamos nas famílias por acaso, não, gente. Ninguém está em família. Ah, caí nessa família por acaso. Foi um paraquedas e eu surgi nessa família. Não. Essa família, muitas vezes você que escolheu, muitas vezes você foi destinada a ela para você aprender alguma coisa. E muitas vezes nessa família você tem desafetos de encarnações passadas. Eu não gosto de falar inimigos, mas vamos falar inimigo. Inimigos de encarnações passadas. Pessoas que você não se dava bem em encarnações passadas e são colocadas ali como sua irmã, né? Não estou falando que é isso o seu caso, mas a sua irmã são colocadas como seu pai, sua mãe, ali junto, para você aprender o quê? Aprender a ter pelo menos respeito por ela, ter pelo menos amor por ela, que seria maravilhoso, né? Se tivesse amor por ela, mesmo ela tendo essa dificuldade com você, mas você ter amor por ela. Isso já é maravilhoso, né? Já ter amor já fez tudo que tinha que fazer, amor. Então, elas são colocadas ali na família para você se entender, que vem de desavenças de outras encarnações. Quando é que eu vou saber isso, que aconteceu nas outras encarnações? Às vezes vem por intuição e em sonhos que a gente tem, explicando. Às vezes, só vai saber quando desencarnar. Que ali no momento que você desencarnar, se for permitido, vai mostrar ali por que essas pessoas estavam na sua vida. Por exemplo, por que você casou com seu marido? Por que seu marido ou sua esposa, qual é a relação ali? Qual é a relação, no caso específico seu, com a sua irmã? Talvez, quando você desencarnar, você vai entender isso. Talvez, nessa mesma encarnação, você vai entender. Talvez, nessa mesma encarnação, vá ter um momento que você vai se conciliar com a sua irmã. Jesus fala isso para nós. Reconciliai-vos enquanto estáis a caminho. Então, talvez tenha esse momento de reconciliação. Se não for nessa encarnação, talvez seja em outra. Vai ser em outra. Em algum momento você vai ter que se reconciliar.
Ah, eu não consigo. Tentou, fez o máximo, não conseguiu, vamos deixar para uma próxima encarnação, então. Ou no momento da vida, porque Deus é tão espetacular que ele vai mexendo os pauzinhos, né? Vai mexendo as situações, e quando você vê, você reconciliou com aquela pessoa, né? Eu não vou reconciliar com ela nunca mais. Mas vai ter um dia, e quem sabe nessa mesma encarnação, que você vai se reconciliar e você vai menos esperar por isso. Não está nem esperando, e a situação, né? Porque é tudo já meio armado ali para o seu mentor dela, todo mundo quer que vocês se amem, né? Os mentores querem isso, que vocês se amem como irmãs mesmo, amando. Então, ali cria uma situação. Então, tudo é muito possível e a gente tem que fazer a nossa parte, né? Se a gente fazer a nossa parte, isso é importante, né? Como de Jesus, reconciliáveis enquanto está a caminho. Tente, 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 até uma hora que talvez você consiga. Se não for nessa encarnação, em outras, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte aqui e agora. Tá bom? É isso, Priscila. Você que gosta aí das reconciliações do Evangelho, Não, eu prefiro não comentar. é incrível, porque eu já vi reconciliações, gente, na minha vida, de pessoas no leito de morte. Ai, Olha que lindo. interessante. Isso aí a gente não pode deixar nesse momento, né? Deixar lá para o final. Mas eu já vi isso acontecer e foi maravilhoso. Foi linda a cena, foi lindo, 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 lindo. Mas acontece. Olha que interessante. O perdão entre as pessoas, o perdão, né? Um se perdoar, outro perdoar, porque nós somos muito orgulhosos, a gente não quer fazer isso, né? O perdão, negócio que eu não vou falar agora, a gente pode até discutir numa live aí, né, Priscila? Claro, Mas eu já vi isso no leito de morte, as pessoas que não lindo. deixar para esse momento. Por que a gente não pode se Ai, reconciliar antes? A vida é tão curta, gente. É pequena, passa rápido. E a gente fica com pecuinha aí com outro, coisa boba. Vamos elevar um pouco mais o nosso pensamento, né? e às vezes a gente quer, mas o outro não quer, aí tudo bem, né? A gente respeita o livre-arbítrio, né, do outro. E realmente, a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando a gente tem esses conflitos, principalmente em família, pessoas tão próximas, né, é realmente se perguntar, é algo que vem desta existência? Porque a gente, depois que tem um pouco de conhecimento do espiritismo, a gente já quer atrelar as vidas passadas. Tem que fazer uma análise muito sincera, né, muito honesta. Verificando que, de fato, não é nada relacionado a essa existência, aí sim, aí pode-se estudar a possibilidade de ser, mas, gente, a gente sempre quer algumas respostas, né? É natural de nós, seres humanos, essa curiosidade, mas a gente não precisa. É só se a gente tem realmente, de fato, o entendimento que a gente está aqui para estreitar relações, vamos dar o nosso melhor. E como falei agora, às vezes a gente quer se reconciliar, mas o outro não quer, o outro não está preparado. Então a gente respeita o livre-arbítrio. Mas a espiritualidade maior sabe que dentro do nosso coração a gente está aberto e com fé a gente vai conseguir, né, nessa existência, respeitar todos os laços, todas aquelas questões que ficam mal resolvidas, né? Se Deus conceder essa bênção de poder resolvê-las em vida, melhor ainda, para não deixar na pátria espiritual, ou muitas vezes uma outra, né, numa outra encarnação, né, então, mas fazendo a nossa parte é isso que importa, né, tentar não ficar com essa mágoa, que tem quem lá disse, porque minha mãe às vezes alimenta, sim, todo ambiente familiar acaba facilitando, né, sendo propício para essas disputas, para esses conflitos, mas é por isso que nós estamos aqui, para sermos desafiados, para realmente aprendermos, né? O véu do esquecimento traz essa naturalidade, porque com o nosso livre-arbítrio, com a nossa vontade, a gente tenta atravessar essas dificuldades, né? Superar essas dificuldades, esses conflitos, e não tem outro jeito, né? Como a professora falou, é o amor e o perdão, é as chaves para poder Gente, é assim, reequilibrar. ó.
eu vou dizer assim, se você tem que tentar se reconciliar de qualquer jeito, senão vai voltar de novo, junto com essa pessoa. A pessoa, ela não quer, né? Tem pessoas que não querem se reconciliar. Você está tentando, 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 ela não quer. Tudo bem, ela não quer o livre-arbítrio dela, só que vai ter uma outra oportunidade em outra vida, isso é determinado, é a lei, que você vai ter que vir de novo com ela. Se você não aprendeu a amar e ela aprendeu a te amar, te perdoar, tá junto com você, você vai voltar com ela novamente. Aí vai voltar como? Bom, aí pode voltar você como mãe dela, você como esposa, você como marido. Alguma coisa vai voltar novamente, porque não ficou pendente. Dá para entender? É, Ficou pendente esse amor. Nós temos que aprender a amar a todos. Essa é a lei maior, que é a lei de amor. Nós temos que amar a todos. Mas se a gente tem que fazer a nossa parte. Tudo para a gente reconciliar. Faça de tudo, faça a sua parte. Se a outra pessoa não quer, como a Priscila disse, tudo bem, vamos respeitar o livre-arbítrio. Só que essa pessoa, ela não sabe, né? Ela talvez não tenha nem noção sobre isso, mas ela vai voltar com você, mesmo ela não querendo, ela vai voltar em outra oportunidade para isso acontecer, essa reconciliação verdadeira. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu te perdoo, mas não perdoa no fundo do coração. tem Né? isso Ainda também. existe rancor, né? Que é uma coisa horrível, né? Uma pessoa rancorosa, uma pessoa cheia de mágoas, né? A pessoa sofre, quem sofre é a pessoa, sofre, é rancor. Então, ela vai Muito. ter que voltar com você. Então, fica tranquilo, você que entende um pouco de espiritismo, né? Fica tranquilo porque vai voltar. Ah, mas eu não quero, mas vai voltar. Não é assim, Com Priscila? certeza. Nada fica pendente, né, professora? Nada. Nada fica pendente, não. Nada E, fica pendente. e é bem lembrado, Jesus fala, reconciliai, né, com seu inimigo e quanto está aqui. Então, assim, é importante, claro. No caso dessa pessoa que mandou a mensagem, a pergunta para a gente, pode ser que ela vai ter uma dificuldade ainda com a irmã, mas não desista. Não desista, vai tentando, dá um tempo, dá uns meses, dá uns dias, daqui a pouquinho volta lá. E principalmente tem que ter a transformação dela interna, né? Essa vontade mesmo de reconciliar, de reparar tudo aquilo que possa ter sido do passado, né? É o perdão, é o amor, é a única cura. Senão, a gente vai voltar e vai voltar e vai voltar e não Fica tem jeito. tranquilo que volta, né? Fica tranquilo que volta. É isso aí. Professora, muitas perguntas. Deixa eu ver aqui, ó. Nós Olha não que temos interessante. muito tempo, hein, Priscila? Nós não temos muito Temos tempo. mais 15 minutos, mas vamos tentar. Vamos tentar aqui, ó. Essa aqui acho que dá para responder rápido. Da Carla Augusto. Quando oramos por um desencarnado, é necessário saber seu nome completo? Olha que pergunta Não, interessante, né? não, não. Você, por acaso, lembra da fisionomia dele? Que você pode imaginar, né? A sua tela mental assim, a fisionomia dele. Você pode, pelo nome dele, saber quem ele é, né? Pelo seu conhecimento, né? Aquele nome que se refere àquela pessoa e você fazer a oração. Não precisa saber o nome completo, não. Precisa você conhecer, né? Você conhecer, ou alguém te dá alguma dica ali dele, né? Mas não precisa saber o nome completo. É É isso, porque Priscila? essa dúvida, claro, é que essa dúvida deve ser gerada mais que, por exemplo, algumas casas espíritas, aqui na comunhão espírita, a gente tem um grupo de radiação, que o que acontece é aquelas preces à distância. Num determinado dia e horário, um grupo de médios faz oração, e aí o que eles fazem? Durante a semana a gente vai escrevendo os papeizinhos, encarnados, nome, dá endereço, desencarnados, nome completo. Mas isso quando se sabe, se não sabe, e gente, a espiritualidade é tão. A gente está tão conectado a tudo que é só realmente fechar os nossos olhinhos, se reservar um momento e fazer a imagem, a mentalização. A gente imaginando a pessoa e sempre, se puder, imaginar a pessoa bem, em volta de luz, saudável, isso vai levar essa energia, a espiritualidade atua, então não é algo obrigatório. Se puder, ótimo, né? Mas eu sinto que essa dúvida também surge porque tem os grupos de radiações, né? E aí a gente coloca o nome Sim, mas os completo. grupos de radiações, eles não conhecem a pessoa, né? Pelo que eu entendi da pergunta, ela conhece a pessoa. Os grupos de Então, radiação, ele não conhece.
Então, por isso que você dá nome completo, você dá endereço, tal. Mas se você mentalizar a pessoa, por exemplo, Maurício, amigo, irmão da Thelma. A Thelma você conhece. A Thelma é sua amiga. Estou dando um exemplo. A Thelma é sua amiga. E o Maurício é o irmão dela. Então, você vai mentalizar a Thelma e falar, é o Maurício, irmão da Thelma. Você não precisa saber o sobrenome dele, vamos dizer assim, tá? Mas aí é pessoal. Quando você vai no centro espírita, as pessoas não conhecem mesmo quem é que está pedindo ali a oração, por isso que pede o nome completo para ajudar, né? Mas necessariamente não precisaria, não, tá? Se você se Não, conectar com essa pessoa, né? Não tem necessidade. isso, não há necessidade, não. A nossa tela, imagem mental, a gente também tem que, quando puder, vamos fazer uma live de formas, pensamento, que nosso pensamento, ele forma, né? Ele forma matéria, né? Nem que seja uma matéria sutil. Então, no momento que a gente pensa alguma coisa, a gente plasma aquele pensamento, né? Então, assim, quando a gente pensa algo ruim de alguém, imagina uma coisa, aquela imagem aparece, né? Só que a gente não enxerga, mas a gente plasma todos os nossos pensamentos. Então, quando a gente também faz oração, a gente plasma a pessoa, a fisionomia, né? O máximo de detalhes. Hoje em dia tem todo estudo da lei de atração, que você imagina que algo já aconteceu para o que o universo te traga. Estudo, gente, os pensamentos da gente, né? As intenções da gente, tá tudo ligado. Então, por isso que não há necessidade de saber, de ter o nome completo. É a lembrança do coração, e quanto mais sincero, mais verdadeiro, melhor ainda, né? Uma pergunta também sobre mentores espirituais. O nosso mentor é da Fabíola. Nosso mentor pode nos proteger de algum espírito mal influenciado? Se sim, como? Sim, claro que sim. Ele usa lá os recursos fluídicos dele, né? Afastando as más influências. Na Né? verdade, Ele ele nos vai livra de ajudar muitas, ali né? com a oração dele, né? Afastando a espiritualidade inferior. Mas veja, mesmo o nosso mentor está estando ali, e se a gente tiver que passar por uma situação, isso vai acontecer, gente. Ele não vai ter ação sobre isso, ele vai. Até o espírito vai chegar próximo de você. Né? Se você tem alguma coisa para aprender com isso. Eu não sei se eu estou sendo clara aí. Ele vai afastar a espiritualidade ruim que tiver, ele vai te ajudar, se você se ligar a ele, ele vai fazer. Mas se em alguma situação você necessitar para o seu aprendizado que isso aconteça, talvez, talvez não, ele não vai se meter nisso, não, né? Ele vai deixar que aconteça, porque é a lei de permissão de Deus para você aprender. Não sei se eu fiquei clara aí, se a Priscila. Foi claro aí que eu expliquei, Priscila? Não sei. Muito, muito, e a gente tem que pensar que olha, Por eles isso, nos gente, livram de muito. por isso que é a vigilância e oração. A gente tem que estar vigilante e oração, sempre vigilante e orando para os nossos mentores nos protegerem, né? Aquilo que tiver condição deles fazerem, eles vão fazer sim. E eles afastam sim as más influências, com toda certeza. Mas para isso, para afastar a má influência, você tem que mudar a forma do seu pensamento, começar a pensar coisas melhores dentro de você, não coisas ruins. Então, é a mudança do pensamento seu também. É muito importante para não atrair as más influências. Né? É Para isso. É um facilitar o conjunto de trabalho do coisas, né? nosso mentor, né, professora? Para a gente O facilitar um nosso pouquinho mentor, também. coitadinho, eu tenho dó dele, eu tenho Eu dó, eu tenho também muita tenho. paciência, gente. Gente, é um espírito, né, totalmente abnegado, resignado e completamente sábio para conseguir, que olha, não deve ser fácil, respeitar o livre-arbítrio de quem está tutelando. Imagina Porque que o pai e mamãe entre o que acontece? Você, o mentor está lá, afastando, só que você começa a ter pensamentos ruins. Ah, eu vou prejudicar aquela pessoa, eu vou puxar o tapete dessa. Já viu, gente, assim? Trabalho tem muito disso. Eu vou puxar o tapete, eu vou fazer, né? Você está com pensamentos ruins. Você está atraindo espíritos ruins. Por mais que o mentor, ele não vai se meter nisso, porque ele vai respeitar o seu livre-arbítrio. Você que está pensando coisa ruim. Você que está atraindo espíritos para você.
tá? Então, tem tudo isso, é uma composição de coisas, eles afastam, quando a gente também está seguindo o caminho legal, né? Fazendo coisas boas, do bem, eles vão estar junto com a gente, né? Com certeza. Agora, se você desviou aí, está pensando, quem atrai é você, tá? Por mais que ele vá fazer, mas aí está o seu livre-arbítrio, como a Priscila falou. É isso mesmo, né, Priscila? Os comentários aqui, que os mentores trabalham muito. Né? Se a gente puder facilitar o trabalho deles um pouquinho, né? Seria importante. E é de admirar, né? Um espírito que se propõe a se doar dessa maneira, né? Para nos acompanhar, para nos tutelar, respeitando as nossas decisões, por piores que sejam, porque nós não somos florzinha, né? Nós ainda vacilamos muito, né? E que bom, isso também, professor, me veio na mente agora, que isso é uma prova do amor de Deus, né? Mais uma das ilimitadas provas do amor de Deus, que os E nossos bacana que mentores, ele vai né? estar lá esperando a gente no momento do desencarne, gente. Ele vai estar. Eu Uma vou pegar o meu, chamada, dar né? muito beijo nele, vou beijar muito, vou beijar demais, Ah, vou que agarrar, lindo. porque você teve muita paciência comigo, meu Deus, que paciência. Vou Eles agarrar merecem, mesmo. né? Merecem, no mínimo, o nosso abraço, nosso agradecimento, Exatamente. que são anjos mesmo, são anjos. Não é à toa que também tem essa denominação, né, de anjos, amigos. É lindo, é lindo, lindo. Teve muitos comentários, deixa eu ver aqui. Aqui é mais agora comentários, ó. A Carla Augusto falou que a avó dela, durante a segunda gravidez, já havia desencarnado há mais de 25 anos. Ela sentia muita dor da barriga. E em sonho, a avó dela preparou um banho e falou para ela dormir. E quando ela acordasse, não teria mais dor. Ela acordou e não teve mais dor. Olha que coisa linda, gente. É As lindo, vozinhas da né? gente. Muito, muito. Eles cuidando da gente, né? Muito lindo. A Fabíola Botelho falou que está lendo o livro Voltei, que está achando incrível. Foi recomendação sua, né, professora? E ela está É. recomendando para as pessoas. Acho que. Ó, a Fabíola mandou mais uma questão aqui, ó. O nosso mentor pode ser alguém que já tivemos contato em outras vidas? Com certeza, pode sim, pode sim. Só que Alguém que eles evoluiu evoluem mais, né? Só que ele está mais evoluído que você, né? Porque para ser mais. mentor, ele tem que ter evolução. Porque o mentor, gente, ele tem que ter. Você está fazendo um monte de besteira e ele tem que ser impassível, ele não pode ter emoção ali, ele tem que entender, não, ela vai fazer essas besteiras, mas ela não pode ser passional. Olha que interessante. Nós somos passionais, eu sou, né? Eu não serviria para ser mentora, porque eu sou muito passional. Já está Nossa, fazendo, dá vontade de dar um, né? Meu filho, nossa. acorda. Então, o mentor, ele tem muito controle emocional. Então, tem que ser um espírito mais evoluído que a gente. A gente ainda é muito passional nas emoções, a gente tem essas emoções de raiva, essas coisas. Ele não. Porque se a pessoa está fazendo todas as coisas erradas, se eu fosse a mentor, meu filho, como é que faz um negócio desse? Todo errado, né? Já ia brigar com ele. Não, o mentor não, ele respeita, né? Porque é um espírito mais evoluído. Então, se ele pode ter acontecido dele em outras encarnações, junto com você, sim, e ele evoluiu mais do que você, ou mais do que você, para poder tomar conta de você, né? É isso aí. E me veio também que, além dos mentores, né, que a gente tem esse espírito que é designado a nos tutelar durante a nossa existência, a gente tem os amigos espirituais, que normalmente são entes queridos de outras vidas, ou que já desencarnaram, mas estão bem, foram tratados e têm a permissão de nos acompanhar. Então, o amor de Deus é infinito mesmo, a gente tem muita ajuda, só basta nosso Por exemplo, pensamento. os médicos, vou dar exemplo da profissão, porque na profissão nós temos amigos espirituais da profissão, olha que interessante. Por exemplo, um médico. Tem os médicos que já foram médicos espirituais que são mentores, ajudam ali, são amigos espirituais dos médicos. Estão ali junto com os médicos, eram médicos, tá? Então, tem muito disso aí, muita ajuda. Por exemplo, militares, olha que interessante, militares. Tem espíritos que foram militares que ajudam os militares nas suas funções, olha que interessante. Estou pondo assim, em funções, estou dando exemplo, tá, gente? Qualquer função. Então, tem os amigos espirituais, como a Priscila falou, e tem amigos espirituais até da profissão.
Olha como Deus, ele é fantástico, Deus é maravilhoso, né? Eu amo demais, de paixão, né? Não dá para não ter Deus na vida, é impossível, né? Os mentores estão aí, Exato, junto conosco. É o mentor do exatamente. Chico Xavier, que eu acho muito legal, que é o Emmanuel, né? E a evolução do Chico Joana de também era Ângeles, grande. Eu não sei se o Chico que vai ser o mentor do Emmanuel, né? Porque o Chico também tinha uma evolução agora razoável. já temos, né? É, porque o O Chico já tem Emmanuel condições. já encarnou, né? Porque você pode vir para cá com uma evolução grande e ter um mentor também. E Sim. depois, numa outra oportunidade, seu mentor encarnar e você, por ter uma evolução grande, também ser mentora dele. Eu estou falando aqui no meu caso específico, eu não tenho toda essa evolução aí, não vai dar para ser mentora. Eu já ia perder paciência, gente. Não tenho muito essa virtude aí da paciência. Ainda estou trabalhando nisso, né? Mentor tem que ter muita paciência, muita tolerância. Mentor é tudo de bom, né? É isso, E Cris. teve uma pergunta bem interessante relacionada a isso, dizendo, e nós podemos ser mentores de alguém? Sim. Nosso destino, né, nós submetidos na lei de progresso, nós vamos chegar um dia a ser mentores, né, mas a gente precisa evoluir muito mais, né, agora, nessas condições que estamos hoje, não, mas no futuro, com certeza. Na evolução, quando a gente evoluir, chegar a um espírito bom, por exemplo, na evolução, né, saímos de espíritos imperfeitos que somos um espírito bom, a gente já pode ter um trabalhinho desse, uma missão, ser mentor de Oh, alguém, que lindo. né? Mas aí você já tem uma quantidade de virtudes desenvolvidas aí, a paciência, por exemplo, né? Vai ter muitas coisas aí para poder ser. Nesse momento não dá não, gente. Eu acho que não tem condição. Mas nós vamos chegar lá. A gente tem que, é um passo de cada vez. Por que que a gente já quer virar anjo, né? Não é assim. O pessoal quer virar, né? Espírito bom é difícil. É porque é natural, quando a gente começa a nos esclarecermos, a trabalharmos a nossa espiritualidade, isso é o despertar. A gente, meu Deus, quanto. A gente começa a ter consciência do tempo que a gente perdeu, e a gente quer correr atrás desse prejuízo, mas calma, gente. Calma, Deus sabe de cada um de nós, sabe que nós vamos chegar lá, que cada um tem o seu tempo, cada um tem uma forma de caminhar, um ritmo, uma velocidade, mas nós todos vamos chegar. Não dá para pular etapas, não dá, gente. Um dia de cada vez, gente. Funciona assim. Temos É que um dia de cada vez. vivenciar cada etapa com muita consciência, com muito aprendizado. Vai valer E muito não se mais do que cobrar, querer. não, porque tem gente que fala que tem que se cobrar, não se cobre, não, porque aí vai dar. Essa cobrança pode te trazer culpa, que é um negócio péssimo de carregar, né? Então, um dia de cada vez, você fazendo o melhor que você pode, dentro das suas limitações, tá Exato. bom, né? É isso. É isso. Então, vamos encerrar, professora, nosso Vamos. trabalho de hoje. Teve mais perguntas aí para o próximo encontro, não? Não, aí vamos esperar os e-mails. Acho que a gente conseguiu responder todas as perguntas. E aí, semana que vem, com certeza, nós vamos ter mais. Então, tá Né? bom. Então, vamos Então, fazer uma. claro, só dando os últimos recados, então, a gente colocou, né, nos comentários, o e-mail da Web Rádio Namastê. Se tiver essas dúvidas, manda no nosso e-mail, nós vamos ler na semana que vem, tá? E toda quarta-feira, 20 horas, se Deus quiser, nós vamos estar aqui juntas, fazendo as perguntas fraternas com a professora. Prece? Vibração. Vibração? Tá. Vibração, Priscila, capricha numa vibração para o planeta. Capricha. É responsa, mas Capricha. é isso. Mas é o que a gente está precisando, né? Planeta todo, hein? O bom é que a gente já está com a vibração mais elevada, né? Então, todos que estão aqui conosco, fechem os seus olhos, acalmem as mentes e vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, que é o nosso mestre, nosso modelo, guia, que vai ser tão lembrado essa semana, mas também deve ser lembrado todos os nossos dias, pelo legado que ele deixou por nós.
Elevar nosso pensamento a Deus, Pai, Criador de todas as coisas, Criador do universo, de multi-universos, multidimensões, que nós ainda somos tão pequeninos e ainda não conseguimos vislumbrar. Mas vamos agora, com essa calma, com essa paz, com esse sentimento de consolo, de esperança e serenidade que habita em nossos corações, vamos irradiar dentro dos nossos lares, para os nossos familiares, e vamos mentalizar essa vibração positiva para que alcance o nosso planeta Terra, que hoje está precisando dessa nossa energia, que está precisando para a nossa regeneração, para que todos nós tenhamos consciência de que cada um de nós tem um dever a cumprir, pequeno, grande, não importa, mas cada um de nós estamos aqui para nos reformarmos, para evoluirmos, para amar o nosso próximo, para desenvolvermos o espírito de fraternidade, de solidariedade, de amor e de perdão, porque são os únicos caminhos para que a gente possa ter um mundo, o reino de Deus, que é a mensagem de Jesus, o reino de Deus, esse reino que nos espera. Isso só depende de nós. Vamos orar por todos os doentes que estão no hospital, que estão em leitos de UTI, sofrendo pela Covid, e por todas as enfermidades que nosso mundo possui. Vamos orar por todos os moradores de rua. Vamos orar pelos desencarnados, para que sejam recebidos com amor, com a misericórdia de Deus no plano espiritual e que possam viver uma nova fase, para que consigam ter o aprendizado necessário e nos aguardem ao nosso reencontro. Vamos orar por todos que estejam sofrendo, aflitos, por algum motivo, que essa oração, que essa vibração chegue a esses corações. E principalmente dentro de nós, desenvolver essa fé raciocinada, essa fé que confia, que acredita que os desígnios de Deus estão sendo realizados e que tudo será no tempo dele. E assim pedimos permissão para encerrarmos esse trabalho e que semana que vem todos nós estejamos juntos nessa fraternidade e paz, dando graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Graças a Deus, Priscila. Boa semana a todos. Gratidão a todos. Muito obrigada pela participação e até semana que vem. Obrigada.